Lucas 14 diz assim: aconteceu que ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Vamos dar uma paradinha aqui. Pai, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, o capítulo 14, e pedimos, Senhor, a compreensão da Tua palavra, e que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos de Ti, e assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse primeiro pedaço, o que a gente chama de perícope, né, que tem uma tradução aí na sua Bíblia, um título, perdão, que vai do versículo 1 a 6, é a cura de um hidrópico. O que era um hidrópico? A hidropsia é uma doença que é acúmulo de líquidos, ok? Em algumas partes do corpo, especialmente cavidades, né? Causa alguns sintomas, enfim, como tontura e outras mais. Nós temos médicos aqui que podem explicar isso com muita mais categoria do que eu, mas era um problema, era uma doença, né? E isso afetava a vida daquele homem. Então, é como se tivesse edemas, inchaços no corpo, né? Acúmulo de líquidos. E Jesus vê aquela situação. Era um sábado, ele é convidado a comer pão na casa de um fariseu. E ali não só havia fariseus, mas também intérpretes da lei. E Jesus então está naquela situação, né? O Senhor Jesus está ali. E aquele homem então aparece e Jesus faz uma pergunta aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Silêncio, igual vocês assim, todo mundo quietinho. E Jesus cura aquele homem e ele vai em paz e curado para sua casa. E aqui eu faço uma pergunta, que ela vai se repetir ao longo dessa meditação, dessa conversa com os irmãos. Qual é o bem maior? Quem criou o Shabat, ou o sábado? Deus. Deus mandou Moisés falar do sábado. 6 dias trabalharás e ao 7º dia descanso e adoração. Mas qual é o bem maior? Era o Shabat ou fazer o bem e curar o hidrópico em um dia de sábado? Qual é o bem maior? Adorar em espírito e em verdade ou não dar a mínima a quem sofre? Então chega alguém na igreja, nós nos encontramos com alguém, como nós falamos aqui pela manhã, nos importamos por aquele que está lá. Então qual é o bem maior? O que fazemos aqui no último domingo, ou fizemos no último domingo, naquele momento de oferta, é uma forma de adoração ou não? Quando nós separamos uma oferta especial, e eu louvo a Deus pela IPBI, pelos irmãos que contribuíram, e foram muitos irmãos que contribuíram, bastante gente, e nós mandarmos aquela quantia para lá, eu pergunto, é uma forma de adorar ou não? É um bem maior ou não? Qual é o bem maior? Interessante que Jesus então está ali à mesa com eles e o diálogo continua. Eu não sei o que pairava na cabeça dos fariseus e intérpretes da lei, mas a primeira coisa que Jesus faz, talvez depois de abençoar o pão e começar a comer, eu imagino Jesus entre um pedaço de pão ou outro, cura aquele hidrópico e ele vai embora. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, estou no verso 7. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga,
Perdão, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Obrigado, Robson. Obrigado. Qual é o bem maior? É eu me exaltar ou esperar no Senhor? O Senhor Jesus requer a humildade dele em nós. Eu gostei muito da devocional da Tatá hoje de manhã, quando ela falou um trecho da aula da Estela. Você não é o foco. Nós não somos o foco, nosso foco é o Senhor Jesus. E tudo que Ele requer é a humildade dele em nós. A humildade do Senhor Jesus em nós. Em Mateus 11 nós lemos assim, versículo 28. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gosto muito desse texto. E toda vez que eu atendo alguém no gabinete pastoral, nós conversamos, eu falo: qual a diferença entre alívio e cura? Então você tomou uma picada de marimbondo, você queimou a mão no fogão, foi se aventurar lá, não está acostumado, aí queimou a mão, e aí você põe um pouco de água, aquilo traz alívio. Mas não cura. Em primeiro momento Jesus disse: vinde a mim, eu vou dar alívio. Aí ele continua: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, caminhe comigo e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí sim ele promete cura. Achegue-se a ele, alívio, caminhe com ele, cura. Agora é interessante Jesus dizer: eu sou humilde, manso e humilde de coração. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Filipenses 2, de 5 a 11, que nós lemos com a Andréia aqui, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, tendo sido obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humildade. Quem é esse que ao mesmo tempo é Deus e se faz tão humilde? E ele diz: todo aquele que se humilha, todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus está nos aconselhando como crentes a tomar a humildade dele, a nos vestirmos da humildade que vem dele. Esse é o bem maior. E aí continua, terceira parte, a parábola da grande ceia. E antes de nós lermos a parábola da grande ceia, eu pergunto: qual é o bem maior? Eu me importar com alguém sem receber nada em troca? Vencer o mal com o bem? Vencer o ódio com bênção? A indiferença com a mão estendida? Ontem eu tive meu momento saudoso
Estava lá naquele canal que a gente assiste vídeo, sabe? Eu não posso dizer o nome, mas começa com Y, termina com Tube, né? Estava lá vendo. Aí eu vi lá, The Hidden Place, o Refúgio Secreto, e comecei a assistir. Filme de 1980. Já tinha lido o livro, gosto muito da história de Corrie ten Boom, uma relojoeira, família de relojoeiro na Holanda, em Amsterdã. E ali então, na verdade a cidade era pequenininha, ela chamava Haarlem, né? E aí o pai já com 105 anos, na ativa, trabalhando, consertando relógios, vendia relógios. E aí o nazismo ocupa a Europa e eles tomam uma decisão. Nós vamos esconder os judeus dentro da nossa casa. Corrie ten Boom salvou a vida de 800 judeus na Segunda Guerra, que ela conseguiu esconder debaixo dos porões e dos armários da sua casa. O que é mais interessante é que as pessoas que se achegavam lá diziam: esse é o underground de Deus, esse é o porão do Senhor. Eu sei que aqui tem lugar. E ali eles ministravam Jesus para aqueles judeus. Até que os nazistas descobrem, ela vai parar num campo de concentração, é presa, depois ela e a irmã Betsy vão para Ravensbrück, o único campo de concentração só para mulheres na Segunda Guerra na Alemanha. E ali ela fica. E ela faz uma oração, enquanto está na prisão, pouco tempo antes de ir para Ravensbrück, que Deus desse uma Bíblia para ela. E através de uma enfermeira que tomava conta daquela prisão, que também era prisioneira, ela consegue uma Bíblia. E na hora da inspeção tinha que tirar a roupa, se despir e passar aqueles remédios para piolho, aquelas coisas todas, cortar o cabelo. A Bíblia fica imperceptível e ela entra em Ravensbrück com a Bíblia e ministra as noites ao coração de muitas mulheres. E muitas entregaram a vida a Jesus. Mas houve um momento em que a sua irmã Betsy foi açoitada, terrivelmente açoitada, por uma carrasca nazista ali. E ela apanhou muito, e ela começou então a ter alucinações, imagem dela com uma picareta matando aquela nazista. Ela começou a sentir ódio. E ela teve um momento de, em algum momento, à noite, ela se recuar, ficar num lugar à parte e orar. E dizer: Senhor, eu preciso amar. Eu preciso ter amor por ela. Eu não quero o meu sentimento é de ódio. Eu quero a tua humildade em mim. E aí ela começa a orar pelos nazistas e pelo povo alemão. Eu não entendo isso. E quantas pessoas ela não levou para Cristo? E por um erro de escrita, porque as pessoas da idade dela seriam executadas por um erro de digitação, ela é libertada de Ravensbrück e faz uma cruzada mundial em mais de 60 países anunciando o Evangelho. Até que um dia que ela teve que encarar aquela nazista que batia na irmã, e a irmã acaba morrendo, lá em Ravensbrück. E aquela nazista pede perdão para ela e ela perdoa. Que amor é esse? A humildade do Senhor em nós. Qual é o bem maior? A minha vontade ou a vontade dele? Parábola da grande ceia. Vamos lá, Rogério. 14:15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E Jesus, eu fico imaginando, olhando para aquele homem, diz assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, comprei uma casa na praia, comprei um apartamento, comprei um terreno, comprei uma chácara, comprei um sítio, comprei uma fazenda, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, comprei um carro novo, comprei uma caminhonete, comprei um trator, comprei um ônibus, comprei uma van, e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, fiquei noivo, estou namorando, estou apaixonado, é hoje. Casei-me, e por isso não posso ir.
Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, para os becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Qual é o bem maior, a minha vontade ou a vontade do Senhor? Atender um convite amoroso? Atender o maior dos convites? Aquele homem, um dos fariseus ou intérpretes da lei, nós não sabemos, disse a Jesus: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Por que ele fez essa pergunta? Eu não sei. Será que ele estaria dizendo que Israel e a elite religiosa o faria? E aquele homem que estava diante dele, que curou o hidrópico, ficaria de fora do reino de Deus? O que ele estava insinuando ao fazer essa pergunta? Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos fazer perguntas. Por que ele perguntou isso? Por que ele disse isso? Por que ele falou isso? Feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Ele estava falando dele, estava falando de Jesus, estava falando que Jesus não comeria, mas estava comendo pão ali? Eu não sei. A resposta de Jesus é uma parábola. Parábola, para quem não sabe, é uma história para ilustrar algo real. Eu não consigo ler esse texto e entender que Jesus se refere à dureza de Israel, à dureza do povo, à dureza daqueles que o matariam, à dureza dos fariseus que entregariam Jesus à morte. Israel não quis a ceia, porque diante deles estava o pão da vida. Projeta para mim lá, Rogério, por gentileza, Romanos 11, 11. Romanos 11, 11, 12. Romanos 11, 11, 12. Olha aí. Isso é Bíblia, viu, gente? Essas palavras não são minhas. Não são minhas. Quem está falando é o Espírito Santo através de Paulo, aos romanos. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Falando de Israel, de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Tem lugar na ceia, vem. Não, nós não queremos, eu casei, comprei isso, comprei aquilo, não sei o quê, vou viajar, comprei um sítio. Mas aí nós lemos o versículo 12, Romanos 11, 12. Olha lá. Romanos 11, 11, 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, falando de nós, quanto mais a sua plenitude. Por que nós oramos por Israel? Eu oro por Israel porque se a rejeição deles, a dureza do coração deles, fez com que coxos e aleijados, falando dos gentios, crescem nele, fossem levados para a festa, quanto mais Israel na sua plenitude, o que não vai ser para esse mundo? Precisamos parar para pensar nisso. A salvação aos gentios é um ato de graça, mas um povo rejeitou, e Deus os coloca no cabide. Levanta você e eu, Goim, para colocá-los em ciúmes. E agora trazendo para nós uma aplicação aqui. Qual é a desculpa que muitos têm dado para não se achegar a Jesus? Qual é a desculpa? Israel disse de maneira muito clara que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. Não queremos. Queremos um Messias libertador com espada na mão. Não um cordeiro que vai ser crucificado. Não queremos esse. Mas qual é a desculpa que muitos têm dado? Depois, deixa para depois. Eu lembro de um homem enfermo, pai de uma grande amiga nossa. Ele estava enfermo. Todo dia lá o pastor orava, pregava, ele falava, deixa para depois. Ia lá outro irmão em Cristo que é dessa igreja e pregava, ele, deixa para depois. Não, para depois, até que não teve o depois.
Sabe, eu quero viver, eu quero curtir, eu quero ficar rico, eu quero ter patrimônio. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para Jesus, essas coisas. Sabe, eu sou ateu, eu acredito no que eu vejo. Se eu não vejo, como é que esse Deus que eu não vejo eu posso acreditar nele? Aí você vai argumentar. Se eu vir esse Deus, quem sabe eu vou crer nele. Dá vontade de falar, né? Escuta, o Everest não existe, porque eu nunca vi. Nunca fui lá, não sei se existe essa montanha, não vi. Acho que manicure não existe, porque eu não faço a unha em manicure. Então acho que não existe. Existe sim, a Cris está lá. Barbeiro não existe. Você pode falar que Deus não existe, mas experimenta, você vai ver que Ele existe. Que Ele ama. Eu acho mais honesto, eu sempre digo aqui, que há 3 tipos de ateísmo. 3 tipos de ateus. Por convicção, por opção, por decepção. Por opção eu conheço alguns. Eu não quero saber, eu sou ateu, mas por quê? Eu optei em não crer. Tá, é honesto. Tem por decepção. A grande maioria teve uma decepção religiosa. O padre pisou na bola, o pastor pisou na bola. Orou pela cura do pai, o pai morreu. E aí ficou triste, ficou de mal de Deus. Então eu sou ateu a partir de hoje. E tem os por convicção, eu não conheço nenhum. Porque ter convicção do que não existe é muito difícil. Eu acho que dá para termos convicções de pressupostos existentes, não do que não existe. Fica difícil. Eu queria dizer uma coisa para você. Talvez seja uma desculpa que você dá ou tem dado. Assuma que não quer saber de Deus. O insensato diz não a Deus. Você pode ignorar a Deus, mas o fato de eu ignorá-lo jamais irá anular Deus. A minha ignorância não anula Deus. A minha alienação não anula quem Ele é. Mas, se eu banir a Deus, eu estou banindo toda a possibilidade de bem moral, de bem e de mal. Se eu banir a Deus, eu estou banindo qualquer possibilidade de esperança, porque a vida é só essa e acabou. E agora falo você crente a IPBI, crente da IPBI, você que tem frequentado aqui, você que tem vindo aqui, aquelas pessoas foram dando desculpa. Eu pergunto, qual é o bem maior? Qual é a sua desculpa? Presta atenção no que eu vou dizer. Tudo vai acontecer na hora do culto. Tudo vai acontecer na hora da escola bíblica dominical, do PG, do louvor, das programações, do Conectados, do Bible Friends. Vai tudo acontecer na hora. Vamos reunir casais. Olha, pode ter certeza que a tempestade vem. Vamos reunir jovens. Meus irmãos, eu não estou reclamando não. Mas o que nós ouvimos aqui quinta-feira, meu Deus, eu gostaria que a igreja inteira tivesse ouvido. O pastor Seth nasceu no interior da Carolina do Sul, da Carolina do Norte. O sonho dele era ser engenheiro, guarda florestal. Eu sou da roça, meu pai era fazendeiro, a gente plantava milho, sei lá o que. E aí fui levado, cresci, com 11 anos entreguei minha vida a Jesus, fui me firmando. E aí ele foi, recebeu o chamado pastoral, se preparou, foi para o seminário, recebeu um chamado para ir para a Turquia, onde ele ficou 2 anos. Foi para a Índia, ficou mais um tempo na Índia, foi para a Grécia, foi pregando o evangelho no mundo islâmico. Para quem conhece um pouco da Índia, é uma cultura de castas. Bem difícil o evangelho lá. Aliás, sugiro um livro, está na nossa biblioteca, que chama A Morte de um Guru. Vale a pena ler esse livro. Eu sei falar o primeiro nome do pastor, Raj, o sobrenome dele nem me atrevo. Mas está aqui, pode pegar. A Morte de um Guru, vale a pena.
E aí ele contava a experiência dele lá, como é que foi, que era sentar-se à mesa, partir o pão, conversar, que o próprio testemunho é que falava muito alto. Até que na universidade uma família começou a ter introdução ao cristianismo, e eles tinham que ler a Bíblia. Ele falou, vocês não têm Bíblia? Não, eu dou uma. Ele deu, e ali evangelizava assim, com convivência. Até que findou o tempo dele ali, ele foi para os Estados Unidos, aí ficou aquele impasse, para onde eu vou agora? O sonho dele era voltar para a Índia, era ir para a Turquia, para um outro lugar difícil. E aí então a agência missionária perguntou, você quer ir para a América do Sul? Cogita ir para a América do Sul? Senhor, eis-me aqui, mas sabe como é que é? Não quero ir para lá, e já começou, né? Não sei se é isso. Não, porque deve ir outro pastor então, aí colocaram o outro pastor na Calvary Church aqui, ele ficou e... Olha, não deu certo com o pastor, você considera agora aí? E o filho dele tem uma doença rara, uma síndrome rara. E um dos maiores especialistas no mundo, dos maiores bambambãs, é professor da USP aqui no Brasil. Aí ele entendeu por que ele tinha que vir para cá. Ser missionário aqui. Vocês entendem a vontade desse Deus? Eu queria te perguntar, qual desculpa que nós temos dado? Eu não quero, eu não posso. Sabe, não fui eu que idealizei, então eu não vou. Não, eu acho ridículo, eu não estou afim. Meus irmãos, a gente tenta de tudo aqui. Vamos acertar, vamos errar. Eu gostaria de dizer que na hora do culto, na hora de qualquer programação, na hora até que você for ler a Bíblia, você for orar, ter o louvor, o culto em família, todos os imprevistos do mundo vão acontecer. Será que eu estou errado? Olha a parábola da grande ceia. As pessoas foram dando desculpa. Eu quero dizer que vir à igreja não é um ritual. Vir à igreja não é, eu estou aqui. Não, mas é seu compromisso com Jesus. Espera aí, eu vou parar tudo para adorar o meu Deus e estar aos pés dele. Eu gosto de dar algumas dicas. Se aquela visita chegou lá, você é 5:30 da tarde, você está pronto para ir para o culto, se arrumando. João Vitor, sai do banheiro, já acabei o banho, mamãe, está todo mundo pronto, né? Aí chega aquela visita, chega lá sua sogra. Bem na hora, né? Está todo mundo pronto para sair. Gente, a minha dica é simples, estamos indo para a igreja, vamos conosco? Você chegou bem na hora que eu estava indo para a igreja, vamos com a gente? Porque eu pergunto, qual é o bem maior? O bem maior é Jesus. Ele certa feita disse, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o pão da vida, Ele é a raiz de Davi. Esse é Jesus. Para quem viver se não para Ele? E olha o que Ele nos desafia e a gente vai terminar. Grande multidões, versículo 25, o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, mulher, os filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada de paz, uma embaixada pedindo condições de paz. Eu já li muitas vezes este texto como planejamento, e ele é válido para falar disso, mas não é o contexto dele. Jesus não está falando de planejamento. Olha, você quer construir um prédio, calcula, faz lá o orçamento. É verdade, a gente tem que fazer isso.
Nós vamos fazer um acampamento. A gente planeja, se não planejar pode dar errado. Mas o que Jesus está falando aqui é de um planejamento maior. Jesus está falando aqui de planejar a sua vida espiritual, meu amigo. A sua caminhada com Cristo. Porque olha como ele arremata isso. Assim, pois, olha lá. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós não vamos levar nada daqui. Eu queria terminar dizendo para você que há 3 coisas que eu acredito. E eu creio que muitos, a maioria aqui talvez acredite. Primeira coisa que eu acredito, que Jesus é o Messias, o Salvador prometido. Eu creio nisso. Semente de mulher, de uma virgem, da linhagem de Sem, Abrão, Isaac, Jacó, Israel, Judá, cantamos aqui, que ele era judeu. Um profeta semelhante a Moisés, nascido em Belém, que entraria em Jerusalém montado num jumentinho, que seria crucificado e ressuscitaria e viria 2 vezes. Isso tudo está no Antigo Testamento, prometido antes dele. Eu creio que Jesus é esse. Segunda coisa que eu acredito, que Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado. E este Deus encarnado andou entre nós, morreu numa cruz, sofreu, ressuscitou. Meus irmãos, presta atenção aqui. Se Jesus é Deus, veio e foi crucificado, andou entre nós, veio e foi crucificado, eu gostaria de dizer que ele não está alheio ou longe de você, ou do sofrimento humano, ou da sua criação. Ele conhece. Então que desculpa nós vamos dar? Se ele provisionou absolutamente tudo. Se Jesus é Deus e sofreu, eu quero dizer que Deus se aproximou do sofrimento humano, das nossas dores, das nossas condições. Então nós não temos desculpas mais. Ouse caminhar com Ele. O tripé da vida cristã é oração. O que te impede de orar? Eu não sei você, mas sabe que aquela hora que você vai propor, vamos orar, e alguma coisa diz para você, não ora não. Não ora não, não vai cair bem. É a hora que você tem que clamar, Senhor, me dá ousadia, porque é agora que eu vou orar. Ontem eu vi um vídeo, naquele mesmo lugar que eu vi Corrie ten Boom, de um pregador de rua orando com um satanista e abraçando ele no meio da rua. E contando o testemunho de vida dele, o que Jesus fez por ele. E disse para ele, Jesus pode tirar você da escuridão que você está hoje. Posso orar pela tua vida? Quantas vezes nós não oramos pelas pessoas na rua? O segundo pilar é Bíblia. Leia a palavra. Ouse orar sem cessar. E quando você não tiver com vontade, você fala, Senhor, eu preciso orar. Me dá vontade de orar. E ora, começa a orar. O segundo é Bíblia. Leia a palavra de Deus todos os dias. Se não tiver com a Bíblia, gente, o tempo que você gasta no celular, vai lá. Digita assim, Provérbios 17. Leia. Mateus 18. Leia. Está fácil ler a Bíblia hoje. Aproveite, não sei por quanto tempo. E o terceiro? 3 para formar um plano, não é isso? Senão a cadeira está, né? Precisa do quê? Comunhão, gente. É o que nós estamos fazendo aqui. Como eu gosto de ficar à porta e abraçar. Mas quando eu brinco, todo mundo ri. Abraça 58 pessoas antes de ir lá abraçar. É porque nós precisamos disso. Nós precisamos um do outro. Não temos desculpa. Separe esse tempo é do Senhor, porque vai aparecer de tudo. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele disse,
Eu fico imaginando Paulo emocionado escrevendo essas palavras, quase que chorando. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Ele abençoe a sua vida. E eu te faço uma pergunta: qual é o bem maior? Compartilhe no seu trabalho quem é esse Deus. Compartilhe por seu parceiro, marido, esposa, namorado, namorada. Quem é esse Deus? Ele, Jesus, é o bem maior. Mostre a que veio. Senhor, me encha do teu amor. Não há mais desculpas, gente.